Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que o presidente turco está apostando alto em sua crítica à atuação de Israel no conflito de Gaza. A postura recente do presidente Erdogan em relação a Israel tem enfatizado a prática de crime internacional e defendido sua responsabilidade nos tribunais internacionais por supostos crimes de guerra contra os palestinos em Gaza. Mas parece que Erdogan vai mais longe e abre a possibilidade de enquadrar a situação como um possível genocídio contra 2 milhões de palestinos. Em seus discursos, tem reclamado a necessidade urgente de escrutínio internacional sobre o tema. O presidente turco usa de certa equivalência em relação ao crime de guerra com o que teria ocorrido na Ucrânia por parte da Rússia e exige que o governo israelense seja tratado de forma semelhante à maneira como o Tribunal Penal Internacional tratou dos supostos crimes de guerra de Putin na Ucrânia. Mas qual seria realmente a motivação de sua militância repentina, uma vez que sabemos que a Turquia não é lá um exemplo de respeito irrestrito ao direito humanitário? Temos que entender que o fervor de Erdogan reflete em grande parte a política doméstica de seu país. Sua base eleitoral, predominantemente conservadora e islâmica, serve como orientação de suas escolhas políticas. O desejo de estabelecer uma coalizão islâmica coloca a Turquia em situação em que o país pode aparecer como um legítimo líder dentro da comunidade islâmica global. Não há dúvida de que existe um certo vácuo que pode ser preenchido por Ankara. O Irã está longe disso e, no máximo, disputa essa condição no âmbito regional. As repetidas expressões de Erdogan, que remetem a um romantismo do Império Turco Otomano, podem esconder o sonho de ressuscitá-lo, não necessariamente em termos territoriais, mas como um polo de influência geopolítica. Afinal, a forma como a Arábia Saudita se aproximou do Ocidente parece que não foi tão suave ao ponto de garantir estabilidade. Ao contrário, para muitos analistas, está na base da reação do Irã e do Hamas que culminou no 7 de outubro. Já que falamos de Arábia Saudita, para o mundo em geral, parece que o conflito no Oriente Médio não apagou sua importância. Quase não falamos de política interna, mas considerando a política externa brasileira, acho importante falar sobre o encontro entre o príncipe herdeiro saudita Bin Salman e o Brasil, que teve como pauta principal questões comerciais e investimentos. Em linha com a COP28, que começa hoje, quinta-feira, nos Emirados Árabes, dos investimentos negociados em vários setores, acabaram ganhando destaque os que envolvem energia limpa, tecnologia e infraestrutura e que parecem bem alinhados com a visão saudita de expansão econômica. Isso acaba coincidindo com o plano de investimento de 10 bilhões do Fundo Soberano Saudita no Brasil. Veja aqui como o assunto da Turquia não está desconectado do assunto de Arábia Saudita. Há, por parte dos investimentos sauditas, intenções de se aproximar do Irã, mesmo com um histórico de tensões entre os dois países islâmicos. Creio que esse movimento, apesar das complexidades envolvidas, indica o desejo do país saudita de ocupar uma posição única como mediador em conflitos internacionais. Será que a Turquia, ou melhor, Erdogan, percebeu isso? Claro, e seu discurso em prol dos civis palestinos, embora legítimo, não deixa de ser político. Não podemos deixar de enxergar o soft power que a Arábia Saudita vem praticando há algum tempo. E para isso, nada tem tido resultados mais positivos que o esporte e a cultura, particularmente o futebol. Essas ações de soft power fazem parte de estratégias geopolíticas e buscam projetar o país como uma potência global, desviando a atenção, mascarando as questões de violações dos direitos humanos e desafios sociais que o país enfrenta. Como fica claro, tanto a Turquia quanto a Arábia Saudita estão tentando reescrever meticulosamente seus papéis no teatro geopolítico e, para isso, lançam mão de várias estratégias para exercer influência e garantir suas posições no tabuleiro internacional. Vocês lembram que há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre uma treta entre o Canadá e a Índia por causa do assassinato que teria sido praticado pela Índia dentro do território canadense? Pois é, a inteligência americana identificou células indianas dentro do território americano. Parece que a cada dia a situação complica mais, né? Então, gente, essa descoberta foi feita pela inteligência americana em parceria com a TCA, Agência da República Tcheca. Parece teoria da conspiração, mas a coisa é séria mesmo. Uma rede de financiamento foi descoberta, uma verdadeira estrutura para financiar ações de assassinato de pessoas pertencentes à etnia Sikh, não só no Canadá, como falamos naquele vídeo, mas também nos Estados Unidos.
Gente, segundo a inteligência dos Estados Unidos, havia um plano concreto para eliminar uma dessas lideranças em Nova York. Deixa eu contar para vocês como isso teria acontecido. Bom, um cara chamado Nikhil Gupta, que estava na República Tcheca, estava tentando recrutar pessoas para executar essa ação nos Estados Unidos. E adivinhem só, um agente da Agência Antidroga dos Estados Unidos se infiltrou nesse rolê. Sim, ele chegou a receber dinheiro desse tal Gupta, dizendo: aqui está a grana, você sabe o que fazer. O cara receberia ao final um total de US$ 100.000 e na hora recebeu um adiantamento de 15 mil. Só que o cara era um agente, né? Na semana passada, um dirigente do governo dos Estados Unidos chegou a citar o plano do assassinato do separatista Sikh em território americano. Ele chegou a enviar um aviso para a Índia dizendo que sabia que o governo indiano estava envolvido. No entanto, os Estados Unidos têm tratado o assunto com luvas de pelica. Isso porque eles querem manter boas relações com a Índia para se contrapor aos chineses. Mas não há dúvida de que eles têm que fazer alguma coisa. Não dá para fingir que não viu, não sabe de nada. Biden deu ordens ao diretor da CIA, Bill Burns, para que ele entrasse em contato com a agência de inteligência indiana e comunicasse que os americanos não iriam aceitar essas atividades e que esperam que os responsáveis pelo plano de matar um cidadão americano em solo americano sejam levados à justiça. Na época da denúncia canadense, os Estados Unidos fizeram vista grossa e tentaram dar uma de que podia ser fake, que não havia provas. Mas agora a situação acontece dentro de casa e os próprios Estados Unidos apontam um vínculo entre o indivíduo ligado ao governo indiano financiando essas ações de recrutamento. Então, os Estados Unidos terão que se manifestar. O chefe da CIA está indo para a Índia para expressar em termos contundentes a preocupação dos Estados Unidos, exigindo explicações. Não tem mais como ignorar. Essa ameaça envolve os Estados Unidos e, por consequência, isso gerará uma tensão inevitável entre os dois países. A Índia também tem interesse em jogo, uma vez que sua atual posição geopolítica no mundo é bem confortável e não seria adequado para o país, nesse momento, assumir uma imagem de violador da soberania de outros estados. Ainda no campo da inteligência, gente, a inteligência britânica nos traz agora informações no mínimo interessantes. Segundo eles, há indícios de que as forças aerotransportadas russas começaram a implantar a recém-formada 104ª Divisão Aerotransportada na Ucrânia. Essa divisão possivelmente estaria se reunindo na região de Kherson. Na comunicação, há uma clara intenção das autoridades britânicas de minimizar a importância dessa notícia, alegando que os soldados não são bem treinados e não representam a eficiência de antigamente. Mas o que seria essa tal de forças aerotransportadas? Bom, de forma bem resumida, as tropas aerotransportadas são um ramo independente das Forças Armadas da Rússia e que possui um comando próprio e uma força de infantaria mecanizada. Essas tropas têm como missão contornar o inimigo pelos céus e executar tarefas na retaguarda, interrompendo estratégias adversárias e executando ações precisas e estratégicas. A famosa PQD, para quem não sabe, paraquedistas. Em geral, elas englobam divisões aerotransportadas e de assalto aerotransportado, brigadas aerotransportadas de assalto, unidades para fins especiais, além de contar com suporte logístico. Elas normalmente são designadas para romper a linha de comando do inimigo, capturar e destruir alvos estratégicos, interromper avanços e movimentos de reserva, além de desempenhar um papel vital na cobertura e defesa de áreas estratégicas. Bom, apesar do desdém britânico, só o tempo será capaz de nos dizer a importância dessas tropas e o seu emprego para os rumos do conflito. Um novo ataque russo atingiu o leste da Ucrânia, segundo o próprio governo ucraniano. Bom, as informações são de que houve uma pessoa morta, 10 ficaram feridas e 4, conforme relataram, pareciam estar presas sob os escombros após os ataques de mísseis russos durante a noite na região de Donetsk, nesta quinta-feira. Saindo do front, vamos ao que os decision makers fazem em seus confortáveis salões no palco da diplomacia. Como falei com vocês ontem, Sergei Lavrov foi convidado a participar do Fórum da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E após ter garantido a abertura do espaço aéreo para viajar, o representante russo chegou ao local do encontro. Ele desembarcou na Macedônia do Norte para participar da reunião da OSCE, que por sinal já está gerando certa controvérsia. Ontem eu falei com vocês que as repúblicas bálticas resolveram boicotar o encontro por causa da presença de Lavrov. A jornada do ministro Lavrov para o encontro do OSCE não foi tranquila.
um desvio inesperado aconteceu quando a Bulgária impediu o avião em que ele viajava de sobrevoar seu espaço aéreo. Uma decisão chamada de absurda e estúpida pelo Kremlin. Mas parece realmente uma situação no mínimo inusitada. É que a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, que também está sob sanções da União Europeia, disse que a presença dela a bordo do avião foi o motivo dado pelo Ministério das Relações Exteriores da Bulgária para negar acesso ao espaço aéreo deles. Lavrov, ao se dirigir aos seus colegas, afirmou que a OSCE está à beira de um precipício e que o Ocidente está minando as chances de revitalizar o grupo. Bom, o jogo diplomático ganha contornos ainda mais complexos quando observamos a postura dos países membros da OSCE. Enquanto alguns, como os Estados Unidos e seus aliados, marcam presença para condenar as ações russas e manter a OSCE ativa, outros, como Estônia, Letônia e Lituânia, recusam-se a comparecer, afirmando que não é possível dialogar com um agressor que promove ações tão graves. Uma coisa fica clara: a atmosfera de condenação à agressão russa está pairando sobre o encontro. Em meio a tudo isso, a presença de Lavrov na reunião da Macedônia do Norte levanta alguns questionamentos importantes que, ao meu ver, não devem ser contornados, mas enfrentados. É uma oportunidade para a comunidade internacional condenar a guerra da Rússia na Ucrânia e também discutir suas raízes, ao mesmo tempo que permite ao representante russo apresentar as alegadas demandas de Moscou em relação ao expansionismo da OTAN e também a ameaça que esse expansionismo causaria à sua segurança. Não dá para ignorar cegamente, indeterminadamente, a fala do outro. Isso geraria um diálogo de surdos, e um dos fundamentos da diplomacia é ouvir o que o outro tem a dizer. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.